Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto sobre climas. Na aula passada, nós vimos os fatores climáticos e hoje nós vamos trabalhar em cima dos elementos climáticos, né? O que caracteriza o clima, né? O que vai caracterizar. Os fatores eles vão influenciar, vão alterar de acordo com várias situações, como nós vimos na aula passada. Então, hoje vamos para a temperatura, umidade, tipos de chuva, os ventos e pressão atmosférica. De que maneira, Rafael? Simples, rápida e objetiva. Nós vamos primeiro para a questão dos ventos, tá bom? A gente viu muito falar de vento alísio, vento contralísio. Cara, o que é isso? Primeiro, eu vou ter lá o ar. Quando o ar entra em movimento, ele ganha o nome de vento. É, meu amigo, é. Parece uma coisa simples, mas pode derrubar você numa questão se você não estiver ligado, tá bom? Então vamos lá. O que é isso, Rafael? De vento alísio e contralísio. Simples. Os ventos, eles. A direção dos ventos é o seguinte: vão ter várias direções aí. Mas se eu fosse pedir especificamente, cara, da onde é que vem os ventos? Da seguinte forma: os ventos alísios, eles saem, certo? Dos trópicos, o trópico de Câncer no norte e o trópico de Capricórnio no sul, certo? Os ventos alísios, eles saem dos trópicos em direção à linha do Equador. E os ventos contra-alísios saem da linha do Equador em direção aos polos, aos trópicos, desculpa, tá bom? Por que isso? Porque é o seguinte, o ar quente tende a se elevar. O ar quente está onde? Na linha do Equador. Quando o ar quente se eleva, o ar frio mais denso vai ocupar aquele lugar. O ar frio vem da onde? Dos trópicos. Ou seja, então o movimento do ar, os ventos, eles partem dos trópicos e fica fazendo esse ciclo. Tá bom? Então agora você já sabe essa questão de ventos alísios e ventos contra-alísios. Ventos alísios vão soprar da onde? Dos trópicos para a linha do Equador. Contra-alísios da linha do Equador para os trópicos. Beleza? Vamos lá. Eu tenho também outra situação aqui, né? Outro elemento climático, tá bom? Vai ser o quê? A pressão atmosférica. Preste bem atenção aqui agora, tá bom? Eu vou ter alta pressão e baixa pressão. Normalmente as questões vão trazer o Azinho lá e o B. Vocês vão saber, o A de alta, né? E o B de baixa pressão. Coloquei esse textozinho para vocês aí, ó. A diferença de pressão, né? É que eu vou ter que me ligar. Zona de alta pressão atmosférica é uma zona fria. Zona de baixa pressão atmosférica é uma zona quente. Ou seja, alta pressão, tempo bom. Baixa pressão, tempo chuvoso. Beleza? Alta pressão, tempo bom. Baixa pressão, tempo chuvoso. Vocês têm que prestar atenção bastante nisso, tá bom? Beleza aí, pessoal? Então vocês não vão esquecer mais, tá bom? Por isso que eu coloquei para vocês aí, ó. Então está mais sujeito às chuvas, né? Está mais sujeito às questões de ciclones, aonde na baixa pressão. E alta pressão não, tempo limpo, né? Tempo agradável. Por isso que normalmente faz ciclone e anticiclone. Beleza? Presta atenção aí. Ó, vamos dar continuidade aqui, nós vamos ter essa parte aqui, ó, essa parte aqui um pouco mais específica para vocês. Deixa eu ficar aqui, ó. Temperatura atmosférica. Vocês vão ver muito falar assim, amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura que eu tenho no dia, que eu tenho em uma determinada época do ano, que eu vou ter em algum período do ano, ou seja, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais baixa e a mais alta durante o dia, durante uns meses, certo? Durante o mês, durante a semana. Essa vai ser a minha amplitude térmica. Lembra que eu falei da questão da amplitude térmica, tá bom? Se não travar, não é minha aula, né? Tá bom? Falei de amplitude térmica em maritimidade e continentalidade. Quanto mais eu me afasto do mar, maior será a minha amplitude térmica. Quanto mais eu me aproximo do mar, menor será a minha amplitude térmica. Ou seja, me afasto do mar, vou ter uma diferença de temperatura muito grande. Me aproximo do mar, a diferença de temperatura vai diminuir. E a média térmica anual, Rafael? Eu vou pegar durante os 12 meses, né? Eu vou pegar qual foi a máxima durante o ano e qual foi a mínima temperatura durante o ano e eu vou dar a minha média térmica anual. Simples. E umidade do ar? Ela pode ser absoluta,
tá bom? É a quantidade de vapor de água que o ambiente vai conseguir ali, né? Absorver, né? Tá bom? Eu vou ter aí o ponto de saturação. O ponto de saturação vai ser aquele período em que, quando o ar, a umidade do ar, né, absorver bastante vapor de água, vai chegar ao ponto de saturação, vai chegar ao 100% que tem no celular. 100% é o ponto de saturação. Por quê? Quando chega em 100%, começa a precipitar, começa a chover. E a umidade relativa do ar vai ser a diferença entre a quantidade de vapor de água que o ar consegue absorver, que é a absoluta, certo? Em relação com o ponto de saturação. Vai ser aí a umidade relativa do ar. Umidade relativa 80%. Ih, vai chover. Tá bom? 100% já tá chovendo. Tranquilo aí? Beleza, gente. E falando de chuva, eu vou ter aí os 3 tipos de chuva que vão aí caracterizar os climas. Chuvas orográficas são chuvas de relevo, tá bom? São as chuvas que acontecem normalmente nas encostas dos relevos. Vem aí a grande quantidade de nuvem com bastante umidade, encontra um obstáculo esse que nós vimos na aula sobre os fatores, né? Tá bom? Certo? Então, vai ter aí, chuva orográfica é a chuva de relevo, vai acontecer nessas encostas aí. Chuvas de convecção e chuvas frontais, eu vou ter uma diferença. Qual? Vamos lá, Rafael. Chuva convectiva, ela vai ser o quê? De grande intensidade e de pouca duração. No final da tarde, aquela chuva bem forte, do nada ela desaparece. É uma chuva convectiva, é uma chuva de convecção, tá bom? Já a chuva frontal é o encontro de 2 massas de ar. No Brasil, a massa polar atlântica, no inverno, ela ganha força e vai se encontrar com a massa tropical atlântica, certo? A massa polar atlântica, ela sai lá do sul do país e vai se encontrar com a massa tropical atlântica que está lá predominando no sudeste. Então, o encontro de 2 massas de ar eu chamo de frente fria. E uma frente fria, ela vai levar aí chuvas frontais. No inverno, essas chuvas frontais vão muito para o nordeste. Então, vejam bem, aquelas chuvas que acontecem em grande intensidade, que normalmente causam muitas enchentes aqui, são chuvas frontais. São chuvas que nascem de quê? Do encontro de 2 massas de ar. Eu expliquei para vocês. Já a chuva frontal, ela vai ter baixa intensidade, mas longa duração. A de convecção, grande intensidade e pouca duração. Frontal, baixa intensidade, mas longa duração. Vai durar por horas e dias. Por isso que acontecem essas enchentes aí, tá bom? Beleza aí, pessoal? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá bom? Beleza, presta atenção agora para mim, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Vem, preste bem atenção. Então, nós trabalhamos aí os elementos e os fatores climáticos. Você já sabe o que caracteriza o clima e o que pode alterar, o que pode modificar o clima, tá bom? Então, vocês devem prestar atenção no que vai formar o clima e no que pode alterar o clima, que eu falei para vocês aí, certo? O que normalmente cai no Enem. Para nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar os climas do mundo e os climas do Brasil, tá bom? Então, aí eu vou ter uma série de características que vocês vão ter que prestar bastante atenção. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui. Bom? Então, espero ter ajudado vocês, né? O assunto é simples desse jeito que vocês estão vendo. Estudem bastante, respondam sempre as questões. E, novamente, vou repetir, qualquer dúvida, eu estarei aqui para vocês. Preste atenção nessa questão, viu? Fatores e elementos do clima. O que caracteriza o clima e o que vai alterar o clima, o que vai alterar essa dinâmica climática, tá bom? Beleza? Fique em casa.